Você já sentiu que quanto mais tenta se livrar de uma dor ou de um sofrimento, mais ele parece te perseguir? Ah, o problema é que você está resistindo. Dr. David Hawkins provou que é essa resistência que mantém essa dor viva dentro da gente. Então, nessa aula, eu vou te ensinar o passo a passo da técnica Deixar Ir, para que a gente possa transmutar esse peso em paz interior. E agora mesmo, você pode começar agora. Vou te mostrar o que o capítulo mais importante do livro dele revela sobre o fim do sofrimento. E se você busca um caminho real de autoconhecimento e quer dominar as leis da consciência para elevar a sua frequência, vai, já se inscreve aí no canal. Eu estudo a fundo essas obras para que você não precise sofrer sozinho. Então vamos lá? Papel e caneta na mão. Então vamos entender como a gente faz para parar de resistir. Essa é a sua maior ferramenta de cura. Eu sou Gislaine Daneluz, terapeuta de reprogramação mental, numeróloga, palestrante, e estou aqui com vocês hoje para compartilhar o livro do Dr. David Hawkins, Cura e Recuperação. Sejam todos bem-vindos. Autoencontro está de volta. Todos os meses eu estou aqui e trago temas para que vocês possam expandir a consciência, para que vocês possam reprogramar a mente, porque aqui a coisa funciona assim, reprogramação mental. Como é que a gente faz isso? O Dr. David Hawkins super explica o tema e eu vou aqui compartilhar uma super apresentação que eu fiz para vocês. Pois é, para que o nosso encontro, para que a nossa super aula fique muito mais dinâmica. Então, esse é o livro Cura e Recuperação, para quem tiver interesse depois de saber mais, de pesquisar mais. Nós vamos trazer aqui hoje o tema do capítulo 10, ok? Então, deixa eu só tirar isso daqui. Vamos lá ver se melhora. Aí, ótimo. Esse é o livro e vamos começar. Sem bromation, hein? Já coloca sua curtida aí. Vamos compartilhar esse tema para o maior número de pessoas. Isso daí. Então vamos lá. Dr. David Hawkins, né, nesse livro, ele começa dizendo que sofrimento e dor são coisas completamente diferentes. Quem já não ouviu isso aí, né? Sofrimento é algo que é muito diferente para cada pessoa. Por exemplo, tem pessoas que sofrem horrorosamente para tomar uma injeção, outras que vão lá, tomam a injeção e nada acontece. Então, as pessoas elas sofrem ao estímulo da dor de formas muito peculiares e diferentes. Isso tem base em crenças, em condicionamentos. E isso não é muita novidade, tenho certeza, né? Aí para vocês. Então, o que que ele diz? Que a dor, ela não está no corpo. Nós pensamos que estamos experienciando a dor no corpo, que somos o corpo, mas as experiências do corpo, elas estão ocorrendo dentro da nossa mente. Tanto que quando a gente sente uma dor, por exemplo, eu tenho uma dor aguda, uma dor onde eu vou torcer o meu tornozelo, aquilo dói lancinantemente, e não dói especificamente no tornozelo, né? A gente pode ter tontura, a gente pode ter náusea, sensações espalhadas por todo o corpo, porque não está ocorrendo exatamente naquele ponto específico, né? É muito mais, isso transcende o corpo. Então, a nossa mente, ela tem um papel fundamental. E quem sou eu, Gislaine,
que estou aqui falando da mente, senão uma terapeuta de reprogramação mental. Então, é um tema que a gente aborda muito dentro das terapias para que possamos ressignificar o que está aqui, ó, porque ressignificando o que está aqui, a gente vai resolver o resto, né? Então, o Dr. David Hawkins fala como a gente vai transcender as dores agudas e as dores crônicas. Então, ele dá várias experiências dele e eu vou relatar muitas delas aqui para vocês, para que vocês também possam fazer. Então, com papel e caneta aí, vai anotando. Se tiver dúvida, coloca no chat. Tô no chat aí com vocês, tá bom? Respondendo dúvidas e vamos seguir. Então, o que que acontece? Onde ocorrem então as experiências de dor? Se não no corpo, elas estão na consciência. Sem ela, não há observação. Então, existe uma consciência que está observando a nossa mente, que está observando o nosso corpo, sabe? Um dentro do outro. Então, ele diz que um pensamento, ele não consegue, por exemplo, experienciar a qualidade do pensar. Assim como o corpo, ele não tem como experienciar a si mesmo. Ele não tem como experienciar a sua dor. Nós precisamos do quê? De um observador. Então, quem é esse observador? É a nossa consciência. A consciência, ela não tem localidade. Né? Então, no Google, eu fui buscar. é, o que a neurociência, né, ela fala sobre essa questão da mente, dessa consciência, que ela não pode ser localizada. Então, na neurociência moderna e no fisicalismo, que é uma corrente filosófica, a mente é frequentemente representada como produto de uma atividade cerebral. Então, no entanto, mente e o cérebro físico, eles não são estritamente a mesma coisa. Então, quando a gente vai falar de mente, né, em muitas das minhas aulas aqui, vocês verificam aí que no fundo tem um cérebro, mas não necessariamente a minha mente, ela está localizada dentro do cérebro, né? Mas eu tenho estímulos ali cerebrais que estão totalmente conectados com a minha consciência, com a minha mente, com o meu corpo, tudo interconectado. Então, é como é que nós podemos dizer, né? É um holo, é um todo. Então, a mente e o cérebro, como não são a mesma coisa, nós podemos dizer que este cérebro que vocês estão vendo na imagem aqui atrás, ele é um órgão físico. Se a gente for pensar em computação, a gente pode falar que ele é o hardware, ele é o computador, ok? Enquanto a nossa mente é o conjunto de processos cognitivos, emoções e consciências que emergem dele, ou seja, é o software. É o que está fazendo o computador rodar e a gente não está vendo, a gente não enxerga a mente, mas a mente é estritamente poderosa. Quando a gente lê o Caibalion, no Caibalion e suas leis, nós temos a primeira das leis que tudo é mental, tudo começa na mente. Nós temos aí várias linhas de pensamento. Começamos lá com do Easy Hay, falando que toda doença ela nasce na mente, ela nasce nas emoções. Hoje temos Cristina Cairo, referência no assunto, em metafísica da saúde, em linguagem do corpo. Super recomendo que vocês busquem. São meus livros de cabeceira, Louise Hay, Cristina Cairo, Dr. David Hawkins. Todo esse material são base dos meus estudos para que eu possa trazer a terapia de reprogramação mental para vocês, né? Que é um processo que a gente faz em 5 semanas, disruptivo, pontual, cirúrgico. Eu super recomendo que você vá lá no Instagram, @GislaineDaneluz e informe-se, tá bom? Também tem meu site, www.manualdoeu.com.br. Então, segundo o Google, a mente é abstrata e o cérebro é físico. Então, o cérebro, ele pode ser tocado e medido em gramas. A mente, ela é uma entidade subjetiva de experiências, e por isso é muito relativo, porque cada um tem experiências muito diferentes nessa vida, né? Então, a mente, ela vai além do cérebro. Alguns estudos indicam que a mente não está restrita apenas dentro do crânio, mas envolve o funcionamento de todo o organismo e interações com o ambiente, ok? Então, David Hawkins fala muito disso, que o corpo não está experienciando a dor.
Tá tudo dentro da mente que está sendo observada pela nossa consciência. Isso é muito importante para a gente entender porque dor é diferente de sofrimento, porque baseado nas nossas experiências, uma dor pode trazer sofrimento em níveis diferenciados ou não trazer nenhum tipo de sofrimento. Isso é muito individual e específico, ok? Então, olha que interessante. Nós experienciamos as partes do corpo através das sensações que são produzidas através da mente. Então, a nossa mente traz todas as suas crenças, paradigmas, condicionamentos, e isso faz com que eu tenha toda uma descarga neuroquímica no meu corpo. Essa descarga neuroquímica no meu corpo vai produzir sensações, ok? São produzidas através da mente. E a gente vai experienciando essas partes do corpo, então, através dessas sensações. Então, o conteúdo da mente. Vejam só, onde está a consciência? Ela está só observando, olha o desenho, né? Eu coloquei um desenho aí bem separado, né? Para que a gente possa ter uma ideia hipotética do que talvez possa querer dizer o que ele está tentando nos explicar. Então, a consciência, ela é uma observadora, ela é não local, como diz Amit Goswami. A nossa consciência é não local, mas ela está totalmente conectada com nossa mente, com o nosso ser, nesse holo que somos, ok? Bom, então, se dor é diferente de sofrimento, segundo o Dr. David Hawkins, sofrimento então é pura resistência. Quanto mais eu resisto, mais eu sofro. Então, dor e sofrimento são de longe a mesma coisa. Quanto mais eu resisto, o que que acontece? Mais resistência eu gero. Eu gosto de brincar com o caso das crianças, né? As crianças vão para a escola e tem um amiguinho que começa a dar apelidinho, né? Ah, porque você é cabeça de pinico, porque você é quatro olho, não é isso? E aí, o que que eu digo para a criança? Se você ficar chorando, se você ficar falando, não isso. O que que os amiguinhos vão fazer? Eles vão continuar falando mais e mais e mais e mais e mais, porque eu estou gerando resistência àquilo. Então, o que que eu ensino para as crianças? Você tem cara de pinico, você é quatro olho, né? Você sente isso? Não, não sinto. Então, simplesmente não liga, deixa o amiguinho falar e segue sua vida, porque você tem que se amar. Então, quando ele não gera resistência, ele solta, ele renuncia à necessidade de querer ter razão, que o outro aceite que ele não é aquilo que o outro está falando. O que que acontece? Os amiguinhos vão procurar outro amiguinho que fique chateado com aquilo. Então, esse é um exemplo de resistência. E a gente resiste às dores. Então, o Dr. David Hawkins fala das dores crônicas, das dores agudas, né? A dor que podem ser emocionais, que podem ser físicas. Ele fala muito de dores físicas, inclusive, no livro aqui nesse capítulo. E a gente vai seguir falando pra gente. Eu vou conseguir expor para vocês tudo que ele coloca lá no capítulo. Super resumão aqui. Então, o que que adianta a gente saber que dor é diferente de sofrimento, que a dor ela não é experienciada pelo corpo se eu não sei o que fazer? Então, ele brevemente nos explica a solução e eu não vou de embromation aqui, vamos definitivamente aqui explicar para vocês a solução. Então, o Dr. David Hawkins nos diz que é estar por completo no evento e render-se às sensações. Uau! Como é que faz isso, Gi? Então, ele diz que se eu tô com uma dor de estômago, a nossa tendência é, em primeiro lugar, ir lá tomar um remédio que vai ajudar na acidez do meu estômago. Se eu tô com uma dor de cabeça, o meu primeiro remédio, minha primeira busca é a pílula. E quando a gente faz isso, nós estamos deixando a nossa consciência preguiçosa, estamos deixando de trabalhar algo que está batendo ali o tempo todo.
Quando a gente estuda, né, toda esta linha de pensamento de Louise Hay, de Cristina Cairo, o que que elas nos dizem? Que toda dor nasce das emoções. E baseado nas terapias, a gente percebe que a dor é o último recurso. A dor física, por exemplo, ela é o último recurso. A dor emocional, ela chega, ela se repete e em determinado momento a dor física vem como um grito de ou cura ou morre, porque nós estamos aqui nesse planeta escola para evoluir. E as dores, elas não são ruins, as dores são a forma que temos para aprender, porque senão nós ficaríamos estacionados, porque a gente entra dentro daquela zona de conforto, tá muito bem, tá confortável aqui, a gente não mexe em time que tá ganhando, não é assim? Então, a gente não se movimenta para se transformar. Estão gostando? Hã? Vou continuar aqui acerca da solução. Então, a dor ela é necessária, mas o sofrimento, ele é uma escolha. Ele é um plantio e ele ensina a gente não tentar não olhar, a gente não tentar deixar para depois, a gente não ficar reclamando, simplesmente a gente se entregar. Ele diz, inclusive, né, tô com uma dor de estômago, então se concentre naquela dor, esteja presente, perceba estas sensações e diga mais, mais, traga mais, eu quero mais. E ele clama pela dor naquele momento para que a dor se esgote, porque senão ela se prolonga, se prolonga, se prolonga. Então, o Dr. David Hawkins, baseado nas suas próprias experiências, nas experiências de seus clientes, de seus pacientes, ele pode nos comprovar que isso está super certo. Então ele diz que a dor, ela se esgota, chega um momento que ela se esgota e a gente precisa se render a elas. E é exatamente o que a gente não faz. O que a gente não quer sentir é dor. Então eu percebo crianças hoje em dia, por exemplo, que não têm nenhuma resistência à dor. Pegam qualquer gripinha e já ficam desesperadas porque não conseguem lidar com isso, né? O imediatismo de ter tudo na mão a todo momento também faz com que nós tenhamos o desejo de não senti-la, mas isso é inevitável, porque as dores fazem a gente progredir. Nesses dias, meu filho comprou umas pecinhas para ligar o seu celular a uma tela de computador, não deu certo e ele ficou extremamente estressado, saiu, bateu porta, bateu pé, ficou com um bico desse tamanho. E qual foi a orientação? A dor chega, os problemas chegam para que a gente possa solucioná-los. Não precisa sofrer desse jeito, nós vamos devolver o produto que não serve. A gente pode ter um reembolso do produto que não serve e a gente vai procurar um produto mais adequado. E ficaremos atentos para que na próxima vez nós possamos prestar mais atenção nas medidas, nos padrões, para que a gente tenha uma tendência menor ao erro. Então, o problema, o caos, a dor, eles nos tiram da zona de conforto e eles promovem o nosso despertar e o nosso crescimento. Acontece que a gente adora sofrer, né? Estamos lá numa roda com os amigos. Nossa, eu não dormi essa noite. Ah, você não acredita? Eu também. Eu faz 3 noites que eu não durmo, porque a sua dor ela tem que ser pior do que a dor do outro, como dizem, o, a grama do vizinho é sempre mais verde, porque para o outro parece tudo mais fácil. Para mim tem que ser muito difícil, porque eu me coloco como vítima, é gostoso, me agarra a dor, me agarra o vitimismo, porque aí é uma forma de eu obter atenção e o carinho dos outros, né? E a gente precisa sair dessa postura, sim ou não? Você quer? Tá gostando? Coloca um like aí, compartilha a live aí para outras pessoas irem assistindo, tá bom? E vamos continuar aqui. Dentro do meu grupo, eu vou colocar lá, eu tenho um grupo silenciado de WhatsApp, onde eu compartilho músicas, filmes,
onde eu estou sempre presente, divulgando os meus trabalhos e eu sempre divulgo lá a cópia dos slides das apresentações que faço aqui no YouTube. Então, se você quer fazer parte, entra lá no meu Instagram, @Gislaine Daneluz, ok? No link da bio, lá no Linktree, você tem lá grupo gratuito de WhatsApp, é só você entrar, fazer parte. Chama-se Jornada da Alma e eu tô sempre lá com vocês. Esse material vai para lá, tá bom? Então, o que que nós precisamos fazer? Segundo o Dr. David Hawkins, nós precisamos nos tornar os mestres da experiência. Uau! O que significa isso? Significa que eu preciso sair do vitimismo e fazer escolhas. Eu preciso parar de ser reativo na dor e preciso começar a ser proativo. Então, ele cita um exemplo onde ele torceu o tornozelo e ele teve uma dor aguda naquele momento. O Dr. David Hawkins, ele experienciou muitas doenças físicas ao longo de sua estada aqui na Terra, e isso propiciou que ele fizesse muitas e muitas experiências acerca de como lidar com elas. Inclusive, Dr. David Hawkins, ele é o autor do livro Poder versus Força. Eu tenho uma live aqui no YouTube que fiz acho que há uns 5 anos, falando quem é Dr. David Hawkins, a sua experiência, como nasceu a escala da consciência, o mapa da consciência, como foi o trabalho dele para chegar nessas conclusões, e eu vou deixar aqui no card no final e que você possa também acessar essa aula. Se você não conhece, entender quem é Dr. David Hawkins, entender o mapa da consciência humana, como as nossas emoções estão influenciando a nossa vida, aquilo que estamos atraindo, pessoas, experiências. Vou deixar aqui, você vai lá assistir para você continuar essa aula e entender melhor quem é Dr. David Hawkins, né? E a proposta dele. Então, ele cita lá que ele torceu o tornozelo e ele teve uma dor aguda, lancinante. E naquele momento, né, ele respira, ele se conecta com a dor. E se conectando com a dor, ele deixa a dor vir, ele vai percebendo essa dor, ele chama por mais dor e ele percebe que a dor passa muito mais rápido. Onde a torção poderia levá-lo a colocar um gesso, ele consegue se levantar minutos depois. Dr. David Hawkins, inclusive, fala de uma amputação. Ele teve que amputar o dedo ele estava lidando com uma serra, ele amputou o dedo e ele teve que colocar em prática tudo que ele ensina. Então, ele, num primeiro momento, ele vai passando por níveis ali, que eu vou explicar para vocês, e ele consegue, por exemplo, que tenha somente algumas gotinhas de sangue na madeira que ele estava trabalhando, onde poderia ter jorrado sangue. Então, ele tem toda uma experiência de sucesso nesse sentido. Ele cita que por 2 vezes amigos vieram dar um abraço forte, quebram as costelas de um lado, depois quebram as costelas do outro. E ele consegue, através, né, deste deixar ir, de estar dentro da experiência, de se permitir sentir as sensações daquelas dores, sejam agudas, sejam crônicas, para que aquilo passe mais rápido. Então, isso exige um processo de aceitação. A gente vai ver isso dentro do mapa da consciência. Mas, quando a gente escolhe estar presente, quando a gente sai do vitimismo, quando a gente sai da reatividade, a gente faz uma escolha, e a escolha é um poder. Então, quando a gente faz a escolha de tentar algo diferente, a gente vai se tornando mestre da experiência. E tudo fica diferente. Eu estou dominando aquilo, não estou sendo dominado pela dor, eu estou dominando a dor. E muda tudo. Então, se você está achando que está muito difícil, que está muito complicado, que talvez você não consiga fazer isso, eu posso te dizer uma coisa. Só se conecta aqui com a aula, só se conecta com o Dr. David Hawkins, com o livro Cura e Recuperação dele,
e coloca sua mãozinha no coração e tenha o desejo, só deseje, eu quero vivenciar essa prática para que eu possa passar com maestria pelos processos de dor aguda, dor crônica, dor emocional, seja lá qualquer dor que aconteça na minha vida. Certo? Estão gostando? Coloca um like aí. Deixa eu tomar uma aguinha e a gente já vai continuar, tá bom? Muito bem. Vai colocando no chat aí perguntas, vão colocando suas manifestações. Como é que tá o seu nível de sofrimento diante das dores? Contem aí pra mim, quero saber. Bom, então ele coloca lá pra gente os campos de energia na dor aguda. Então, eu explico isso direitinho no vídeo que eu falei pra vocês, que eu falo do mapa da consciência, falo quem é Dr. David Hawkins, como é que ele chegou nesses estudos. Vou deixar aqui no fim para que você possa assistir. E ele fala lá dos níveis de consciência. Inclusive, no livro, ele dá um exemplo de um mendigo, por exemplo, que está pedindo esmola na frente de um prédio de luxo, e ele mostra que esses níveis de consciência, eles são como programas. Quando você entra dentro do programa, o programa começa a rodar. E aí não tem o que fazer. Então pensa que Ahn, o seu cérebro é o hardware, e a mente são os programas. Então, a tua mente, ela chega com um programa, da vergonha. E aí eu olho para o mendigo e eu sinto vergonha. Como assim? Mendigo no meio da rua? Onde já se viu? Hã? Ou, se eu subir um pouquinho na escala para o medo, a minha mente baixa o programa do medo, eu não consigo enxergar outra coisa. Eu olho para o mendigo e tenho vontade de sair correndo, porque eu sinto medo dele. Hã? Mas, quando eu começo a subir de nível e eu vou pro amor, eu posso olhar para esse mendigo, porque baixou o programa. A mente baixou o programa lá no cérebro do amor. E aí eu não consigo enxergar diferente, né? Dizem que pessoas amorosas e boas não conseguem enxergar o mal do mundo. Porque baixou um programa e o programa está rodando e você vira um robozinho e nem sabe que vira. Então, as emoções, elas são programas, elas rodam e é muito difícil sair e enxergar a solução quando a gente está aqui embaixo, na vergonha, na culpa, na apatia, na tristeza, né? Que aqui é colocado como luto. É muito difícil enxergar as coisas dentro do orgulho, dentro da raiva, porque são programas arquetípicos, é o arquétipo da raiva. Como que é uma pessoa raivosa? Ela tem um tom de voz de raiva, ela tem uma fisiologia de raiva, não tem? Dá para imaginar. Uma pessoa com medo, qual é a fisiologia de uma pessoa com medo? Ela tá tensa, né? Ela tá toda, todo com o corpo fechado, não é isso? Percebem que isso é uma construção arquetípica? Baixou? Qual que é o arquétipo do medo? Qual que é o arquétipo da raiva? Uma pessoa que sente culpa, tá sempre ali, cabisbaixo, pensando. Hã? Sim ou não? Só para pensar. Você tem que experimentar, olhar na vida prática aí, se isso faz sentido ou não. Uma pessoa que está na alegria, ela tá com a cabeça para cima, ela tá de braços abertos, hã? Tá sempre sorridente. É completamente diferente. Então, como é que isso se processa na dor? Uma pessoa, voltando, esqueci de falar, né? O mendigo tá lá e uma pessoa que tá calibrando no amor. Isso aqui é uma escala logarítmica elevada à décima potência, tá? É só pra gente ter uma referência do grau de expansão de uma frequência para outra, tá? Ele é referencial. Tem muita gente aí na internet que fala sobre hertz, mas não é hertz, ela é frequencial, ok? Ela é logarítmica, para que a gente possa se localizar, se situar, compreender. Então, tá no livro dele, Poder versus Força. Depois você assiste a aula. Então, a pessoa que está com amor, ela pode olhar para aquele indivíduo, ao invés de ter medo, ao invés de ter raiva, ao invés de sentir vergonha dele estar lá, ela pode dizer: puxa, essa pessoa pode ter se desprendido de todos os padrões materiais, porque olha, ela está sorrindo, ela não está nem aí com nada. Então, eu tenho um olhar diferenciado por conta do programa que está rodando, programa do amor. E como é que isso se processa na dor? Então, o que ele nos diz? Que é muito difícil a gente transmutar nos níveis aqui embaixo.
no nível da tristeza, né? Aqui, 75, onde está luto, no nível da apatia, eu não consigo sair do lugar. Se eu me culpo, eu não consigo sair do lugar. Hum? No medo, na raiva, a gente sente raiva, torci o meu tornozelo. Bati o meu dedinho em algum lugar. Ele cita casos de pessoas que se queimaram e teriam que ir para o hospital com queimaduras de terceiro, quarto grau e não fez nem bolha porque elas praticaram invocar, como ele fala no livro, o poder maior. Porque existe um poder maior, maior do que todos nós. Que consciência é essa que a gente não vê, que é não local? Então, a gente, quando entra dentro desse processo de renúncia, eu renuncio a tentar resistir. Eu não quero resistir mais. E não dá para não resistir com raiva. Não dá para não resistir no orgulho, não acreditando nisso que eu estou falando para você, e não acreditando nessa força maior que existe de tudo que há. Não dá para renunciar com medo, com tristeza. Não, porque se eu estou com medo, estou na tristeza, eu me apego àquela dor. Porque eu me coloco no papel de vítima, é gostoso, estão olhando para mim, estão conversando. Ninguém conversa comigo, meus filhos não conversam comigo. De repente eu fico doente, vem toda a família lá paparicar. Hã? A gente nem percebe, mas é uma forma de estímulo, né? A gente fala em PNL que isso é um ganho secundário, é uma forma, é o vício, é o meu vício. Para mim, ter atenção, que é sanar o meu vício, eu vou entrar dentro do processo de dor. Então, como é que a gente sai? Primeiro, a gente precisa de coragem, né? Percebam que a gente vai aqui subindo de nível na escala. Então, a gente tem aqui no meio a coragem. Para o Dr. David Hawkins, 200 coragem é a ponte, é o limite, é o primeiro passo para a gente começar a levar uma vida mais leve, uma vida mais saudável, para a gente começar a atrair para nossa vida aquilo que a gente precisa, tá bom? Então eu preciso ter coragem de tomar a iniciativa de tentar fazer o que vocês estão ouvindo aqui hoje. Vou parar. Senti uma dor aguda, eu tô com uma dor crônica que não passa. Ele cita casos, né, de dores muito crônicas que demorou meses e meses, mas ele conseguiu transmutar, porque ele teve a coragem de experimentar aquilo que ele estava colocando. Então ele cita o dedo, que num primeiro momento ele sente tristeza, ele quer se apegar à dor. Ele fica se perguntando, ele tem medo, como é que eu vou fazer? Vai amputar meu dedo, vou ficar sem dedo, fica sem medo. Então a mente, ela fica processando uma série de pensamentos. Então ele tem que transmutar esses pensamentos e subir para a coragem, né? E a raiva de não ter prestado atenção, de ter feito o que ele fez com a serra, e ele tem que transmutar esses níveis da consciência e ir para a coragem de renunciar. Eu renuncio, ok, é para sentir dor, vamos lá. Dói, dói, vem a dor, vem a dor, vem a dor. E ele diz, tá no livro, mais. E, como diz o próprio Dr. David Hawkins, chega um momento que aquela dor se esgota, né? Então, a renúncia é um nível de neutralidade onde eu deixo a fonte, onde eu deixo esse poder maior fazer o que eu não estou conseguindo fazer. Eu só me rendo àquele momento e àquelas sensações que não estão localizadas no corpo. Lembra? Elas estão sendo observadas pela consciência, está observando a mente, que está descarregando toda uma química no corpo, a despeito de como eu estou processando aquela dor. Então, enquanto ele fica pensando o que que vai ser se amputar o dedo, por que que eu não prestei atenção, ele não consegue subir para a neutralidade, para a vontade de fazer aquilo passar mais rápido, para aceitar que não tem o que fazer. Nesse momento eu não tenho o que fazer, eu só aceito, deixa vir, vem, para que em algum momento aquilo realmente se dissipe, né? Até que ele suba para o amor, porque é o que ele diz. Em 540, nós começamos a produzir uma neuroquímica no cérebro que é idêntica aos narcóticos. O que são os narcóticos que ele cita no livro? Narcóticos são os analgésicos extremamente fortes, que tem morfina, por exemplo, ok? E eles produzem a mesma substância no cérebro, tanto narcótico quanto a gente entrar dentro desse nível 540 da alegria.
Então, o que que aconteceu com o dedo do Dr. David Hawkins? Ele vai para o hospital, ele diz que ao invés de ter jorrado sangue, pingaram apenas algumas gotinhas na tábua. E ele vai para o hospital e ele diz: Não posso ser submetido à anestesia. O médico olha para ele com espanto, mas logo pensa: Ok, se ele está dizendo isso, ele tem como administrar. Então, ele vai para o processo cirúrgico e ele se permite a rendição total. Gente, tem que começar com pouco, tem que começar com aquela pequena dor de cabeça, tem que começar com aquela dorzinha de estômago. Hum? Tem que começar com uma pequena torção, o dedo que eu bato em algum lugar, algum bichinho que me morde, certo? Porque isso é treino. Vocês precisam o quê? Experimentar. Se não experimentar, não vai acontecer. Eu tenho um cliente que eu atendi semana passada e ele estava relatando de uma dor de estômago crônica que tinham tomado infinitos remédios até que ele faz a escolha. Chega, eu não vou tomar mais remédio. Se eu tenho que conviver com isso, eu vou conviver com isso. Ele fez a escolha, ele se tornou um mestre da situação. E ele relata que nunca mais doeu, porque ele fez uma escolha, ele parou de se colocar como vítima e se colocou como mestre do movimento. É para sentir? Ok, vamos sentir então, porque chega, eu não vou tomar mais nada. Mas não, não vou tomar mais nada porque não tem solução, coitadinha de mim, aqui embaixo na tristeza. Não, eu não vou tomar mais nada na razão, no empoderamento. Chega, não vou mais me submeter a tudo isso. E aí, simplesmente, a dor passou, certo? Então, seguindo, o que que diz Dr. David Hawkins aqui? Mais um pouquinho de água, só um momento. Vai colocando seu like e seus comentários aí, tá bom? A mente, ela elabora sobre a experiência. Ela rotula, ela coloca conceitos. Dor e sensação, então, são o quê? Conceitos. Conceitos que a mente humana coloca. Então, o que que ele explica? Que o fenômeno existencial, ele está além das palavras, está além dos conceitos, está além dos rótulos, está além da razão. Pura abstração é o que quer dizer. E tem um perigo muito grande quando a gente rotula uma doença, né? Eu tô com dor de estômago, aí eu digo que eu tô com azia, não é isso? Eu tô com uma dor lombar, eu digo que tô com uma hérnia de disco, sei lá, tem tanto nome que a gente dá. Hã? Sim ou não? Tô com uma dor de cabeça, isso é enxaqueca. Isso é um problema muito grande porque isso são construções arquetípicas, de novo, né? O que é arquétipo? O professor Hélio Couto explica muito bem isso, né? Arquétipo é a primeira forma de tudo que há. O arquétipo ele ganha vida à medida que todos nós vamos repetindo a mesma história. Dentro da aula do último desafio, se a dança das graças, eu expliquei direitinho a questão dos arquétipos. Se você quer saber sobre isso, eu sugiro que você vá lá na Hotmart e compre, é um preço de troca, um valor de troca, Dança das Graças. Tem uma super aula, tem 30 áudios onde você pode mudar o foco da sua mente, pensar, né, em coisas edificantes ao longo de 30 dias através desses áudios, para que você possa subir nessa escala que eu te mostrei lá do Dr. David Hawkins. Simplesmente mudando o foco da sua atenção, mudando o que está dentro da sua mente, porque a sua mente está te controlando, todas as crenças, a forma incorreta de reclamar, de olhar para o mundo. Então, esses áudios eles super ajudam. E tem uma maravilhosa aula que está falando de arquétipos lá, ok? Está falando do arquétipo do idoso, do arquétipo do jovem, E então, eu super recomendo. Vai lá na Hotmart, também tá no link da bio do meu Instagram, @Gislaine Daneluz. Vai lá, segue e você pode conhecer esse projeto maravilhoso que eu super indico para todos, para você, para presentear uma super aula e 30 áudios maravilhosos. Então, continuando aqui, o arquétipo é a primeira forma de tudo que há. Então, por exemplo, eu sou solteira, mas quando eu me caso, eu começo
Ah, por exemplo, eu nunca ajudei na minha casa, eu nunca cozinhei. Mas quando eu caso, parece que as coisas ficam mais fáceis. Eu tenho mais aptidão para ir pro fogão, para lavar uma roupa. Por quê? Porque baixou o arquétipo da pessoa casada. Ou eu venho a ter um filho, não tenho filhos, de repente nasce um bebê. Aí nasce um bebê, o nosso sono nunca mais é igual. Parece que a gente escuta todos os sons. Quando somos solteiros, aquele sono pesado, mas quando a gente tem a responsabilidade de uma criança, o sono parece que ele fica muito leve, a nossa intuição fica aguçada, a gente passa a ter um contato mais fino com aquele ser que chegou. Por quê? Baixou o arquétipo de pai, baixou o arquétipo de mãe, a gente não precisa pensar. E como é que baixa o arquétipo, Gi? Simplesmente porque eu passei a ser pai e mãe, simplesmente porque eu passei a ser casado, ou porque eu invoquei por aquilo. Eu quero essa experiência de ser terapeuta. Baixa o arquétipo da terapeuta. Eu vou viver essa experiência. Ótimo. O arquétipo está aqui dentro de mim, da terapeuta, da palestrante, da numeróloga. Eu convidei essa construção que ela é abstrata, não tem como a gente explicar no mundo racional. A gente só precisa perceber. Começa a prestar atenção. Hã? Começa a prestar atenção. Quantos arquétipos aí você chama? O arquétipo da vítima, qual que é? Ai, coitadinho de mim. Enquanto você ficar clamando pelo arquétipo da vítima como companhia, vai ficar difícil. Então a gente precisa de empoderamento, de vontade. E quando a gente baixa o arquétipo da vontade, não tem ninguém que nos segure. A gente vai, a gente só realiza, a gente só faz acontecer, tá bom? Então, olha o que ele diz. Esse fenômeno de existir, do estado de ser, ele está além do que as nossas palavras humanas elas podem explicar. E tudo é conceito e rótulo. Então, eu falo que eu tenho alguma doença, eu estou chamando toda a construção arquetípica daquilo. Então, todas as pessoas que disseram que tinham aquela determinada doença, elas têm sensações, dores, elas vão colocando aquilo dentro desse programa que tem o nome daquela doença, e eu chamo, eu clamo para mim tudo aquilo. É um programa. E como é que o programa roda, então? Ele roda com todas as pessoas que se afinizaram e disseram que tem aquela determinada doença. Então, vamos lá. Eu tenho uma doença XPTO e eu disse que eu tenho uma doença XPTO. Então, todo mundo que tem a doença XPTO vai ter sensações, vai ter dores, vai ter dificuldades, vai ter sucessos também, tá tudo lá dentro. Então, é como se isso fosse colocado dentro desse HD da doença XPTO. E ela vai ganhando força. O arquétipo masculino. Como é que era o arquétipo masculino lá no passado? Era um arquétipo da caça. Hoje, a gente está transmutando esse arquétipo masculino, ele está em plena transformação, porque hoje a gente não tem mais tantos homens, claro, temos, mas temos já homens que são mais colaborativos em casa, que cuidam mais dos filhos. Então, aquela construção do machismo, ela tem a tendência de mudar, porque a gente vai colocando informação dentro desse HD do arquétipo homem, ok? Então, a doença XPTO, ela vai ganhando as informações e quando a gente fala, eu tenho a doença XPTO, pronto, você chamou o arquétipo, chamou aquela dor. Então, assim, não digam o nome desses rótulos que a gente coloca para as doenças, não digam o nome de doença nenhuma. Meu filho às vezes brinca aqui, quando ele esquece alguma coisa, que eu digo, ele fala, eu tenho tal coisa, não vou nem citar o nome. Quando ele esquece, ele fala o nome de uma doença, eu tenho tal coisa. E eu disse para ele já infinitas vezes, para! Não quero mais ouvir você dizer isso. Não pode, você está chamando, né? É, esse programa para você. Então, cuidado, tá bom? São rótulos que nós humanos colocamos, porque a existência, o estado de ser vai muito além disso. Então, é o que ele fala, eu preciso me conectar com as sensações daquilo que chegou. E é tão relativo, gente. A pessoa chega para mim e fala, é assim, meu filho, você foi pra escola? Fui, legal. Como é que foi a escola? Normal, ele fala pra mim, meu filho. Eu digo, tá, o que é normal pra você? É um conceito. Porque o que é normal para o meu filho, lembra? São as crenças, os paradigmas. O que é normal para o meu filho não é normal. Aí, tô lá, dentro da semana, na jornada terapêutica, né? Jornada de encontro com o eu, que são 5 semanas. É um programa de 5 semanas. E aí.
com a evolução do programa, eu pergunto para a pessoa: e aí, como é que você tá? Tô bem. Ah, legal. O que é estar bem para você? Ah, não, tá doendo. Ah, tá doendo como? Como é que é essa dor? Então é para a pessoa me explicar como é que é aquela dor para ela. Aonde dói? Como que é? É uma dor que aperta, é uma dor que expande, é uma dor que se movimenta ali dentro? Onde está localizada? Está na cabeça, está no braço, está no peito, está no coração, está na respiração? Está onde? Onde ela está localizada? Tem cor? Tem peso? Hum? Então a PNL trabalha muito isso, a gente chama em PNL de submodalidades. São submodalidades visuais, submodalidades auditivas, submodalidades sinestésicas, que são muito diferentes de pessoa para pessoa, baseado nas suas experiências, tá bom? Então, muito importante a gente perceber isso, sabe? Como é que a gente está olhando para essa dor? Isso vai mudar tudo. Chega de rótulos, cuidado. Então, a mente, ela elabora sobre a experiência, isso tudo que eu acabei de falar. Ela rotula, coloca conceitos. Até a palavra dor e sensação, elas são conceitos humanos, tá bom? É preciso ir além das palavras para experienciar a experiência. Ou seja, deixa eu sentir o que essa sensação quer dizer, eu preciso senti-la. Só senti-la, deixá-la, ela vir ao máximo e deixar ela ir, ok? Então, o que que o Dr. David Hawkins fala, né? Que eu já citei isso, ele fala das pílulas, né? A nossa consciência ela fica preguiçosa com as pílulas. E ele diz que um analgésico forte, ele não apaga a existência do estímulo nervoso, da dor no corpo de uma forma absoluta. Tá? Então, o analgésico ou os narcóticos, como ele cita no livro, ele não apaga o estímulo da dor. Mas ele altera o estado de consciência, assim como a anestesia, como ele diz lá no livro, a anestesia, ela está alterando o seu estado de consciência. Então, se não tem observador, não tem dor. Então, a anestesia, ela neutraliza o observador. A substância permite que a consciência se desidentifique do corpo, ok? O analgésico faz a gente se desidentificar do corpo. Percebe que é na mente que acontece? Então, você passa a perceber a dor como algo que está acontecendo no corpo, em vez de você ser essa dor, estado de ter, estado de ser. Tem uma prática de PNL que a gente chama de dissociação, eu até coloquei aqui como seria isso, que eu acho que faz muito sentido. Quando a gente toma um analgésico, né? Isso é grifo meu, não tá no livro, tá? Quando a gente toma um analgésico, o que que acontece? É, a gente desassocia a consciência da dor, é como se ela não estivesse ali no corpo. A gente está só percebendo. Então, essa técnica de dissociação de PNL, ela serve para dores muito intensas, por exemplo. Porque quando você está dentro de uma dor muito grande, você está se enxergando dentro dela. A tua mente está se enxergando dentro dela. Quer ver? Procure imaginar aí um momento onde você se machucou, onde você teve muita dor. Vai, vamos fazer brincadeira. Imagina aí. Um momento que, sei lá, que você bateu o seu dedo, que você torceu o seu tornozelo. Traz esse momento aí. Ou um marimbondo te mordeu, uma abelha te mordeu. Tenta lembrar, presta atenção como é que vem essa imagem para você. Foi? Como é que tá essa imagem? Conta para mim aí no chat, vai. Você tá se vendo na imagem ou não? Muito provavelmente você não se vê na imagem se isso foi uma coisa que você não resolveu. Ainda dói. Se você está se vendo na imagem, provavelmente é uma coisa que já está resolvida, tá bom? Depois você testa com momentos difíceis da sua vida. Quando você estiver vivendo uma dor muito grande e você não está conseguindo sair dela, você vai fazer essa brincadeira. Você se projeta numa tela de cinema, como se você estivesse se vendo, porque a sua mente entende que não é você. Você está vendo um filme, não é você. E fica muito mais suave. Richard Bandler e John Grinder, os co-criadores da PNL, eles identificaram que assim eles poderiam curar fobias, que a pessoa fóbica ela se vê dentro da situação. E quando ela se permitia olhar fora, né, como na tela de um cinema,
ela se permitia resolver e reescrever essa história dentro da mente. Essa é uma das práticas que a gente faz dentro da reprogramação mental. Tem um exercício lá dentro do Instagram, tem lá na abinha de cima práticas. Eu estou ensinando como faz esse exercício. Então entra lá, Instagram, @Gislene Daneluz, vai lá nas bolinhas que tem lá em cima, eu esqueci o nome, nos destaques, lá no destaque tem práticas. Tem essa prática de associação, dissociação. Tem também aqui no canal do YouTube, vou deixar nos comentários para você poder pegar o link e assistir, tá bom? Vou deixar nos comentários. Técnica de PNL e associação dissociação super funciona, ok? Seguindo. Um dos princípios da consciência é que estamos hã? Submetidos à dor. Por quê? Ela está dentro da mente. Um dos princípios da consciência é que estamos submetidos a tudo que está dentro da nossa mente. É por isso que sentimos dor. É por isso que sofremos, tá bom? Na verdade, o sofrimento fala muito mais alto aqui, ok? Bom, então, como eu já disse, o Dr. David Hawkins fala que existe a liberação de endorfinas quando estamos aqui na alegria. Essa alegria é o amor desprendido, tá bom? É o desprendimento. Aqui em 540 a gente frequencia na renúncia. E essa renúncia libera endorfina, que são as mesmas neuroquímicas que são liberadas pelo uso dos narcóticos ou analgésicos fortes, tá bom? Então, assim, concluindo o que o Dr. David Hawkins fala nesse capítulo, é o capítulo 10 do livro Cura e Recuperação, tá bom? Ele diz que a gente precisa, então, entrar nesse estado de sugestionabilidade. Eu vou me permitir me sugestionar pelo que a gente está explicando através dos experimentos comprovados do Dr. David Hawkins. Então ele sugere que a gente faça um relaxamento em níveis. Ele fala, faz assim, ó, faz um relaxamento em nível de 10 degraus. Imagina que você está descendo na profundidade do relaxamento em 10 degraus. Então, ele cita pelo degrau 1 que está lá no topo. Eu gosto de vir numa escala decrescente, num degrau 10. Mas isso depende de você. Então, você vai respirar e vai tentar se aprofundar, vai tentar relaxar, né? Nível 10, relaxa os pés, as pernas. Nível 9, relaxa o quadril. Nível 8, vai relaxando o seu estômago. Nível 7, vai relaxando seus braços. Nível 6, vai relaxando aqui o peito. Nível 5, vai relaxando toda a área do pescoço aqui. Nível 4, vai relaxando sua garganta, aqui toda a área do paladar. Nível 3, vai subindo, vai relaxando seu sistema olfativo. Nível 2, vai relaxando toda a sua mente, vai se permitindo ficar leve, pesado. Hã? Nível 1 é assim, é estar em contato com o seu corpo, relaxa toda a mente, toda a cabeça, tudo, relaxa, totalmente relaxado. Nesse momento, se permita sentir. Eu sei que, como é que a gente faz relaxamento com dor? Mas é como se você se permitisse descer esses níveis para você experimentar a experiência, não os rótulos, não o que que ela quer dizer. Clame pela dor, vem dor, vem dor, vem dor, vem dor, lá no profundo, relaxado. Esse relaxamento para o Dr. David Hawkins é aquele estado de renúncia. Eu renuncio a ela. Eu entro na neutralidade para que eu possa renunciar. Tá bom, vem, deixa eu sentir. Porque ela se esgota e ela dói muito menos do que ela estaria doendo se você se identificasse com ela. Então você tem que se permitir. Vamos tentar? Tá disposto? Hã? Sim ou não? Ó, eu sempre gosto de trazer essa foto de gratidão. Só os despertos compreenderão. Fez sentido aí para vocês, gente linda do meu coração? E aí, vão praticar ou não vão? Coloca no chat aí. Quero saber se vocês estão gostando, se fez sentido.
para vocês. Hã? Me segue lá, Instagram, Gislaine Naneluz, tá bom? Tá cheio de vídeos aqui no YouTube, coloca para seguir. Se anotou? Tá com dúvida? Quer receber os slides? Entra lá no grupo Jornada da Alma, também tá lá no Instagram. Compartilha com outras pessoas, né? Com outras pessoas. Espero vocês aqui no mês que vem. Todo mês eu tô aqui com autoencontro, com temas que possam trazer o despertar, que possam trazer soluções para que possamos evoluir, crescer, ser melhores a cada dia, nos iluminar, né? Para que possamos iluminar o mundo. Então, vamos começar praticando já. Sempre que vier uma dorzinha, seja aguda, seja crônica, seja uma dor emocional, não se identifica com ela, tá bom? Solta, deixa aí. Tá com dúvida? Hã? Manda aqui no chat, eu vou colocar uma fotinho aqui para vocês lá no Instagram também. Coloca os comentários lá para que a gente possa conversar lá no Insta também. E espero vocês aqui no próximo mês. Espero que tenham gostado. Vejo vocês em breve. Tchau, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Tchau. Até a próxima. Beijo.